A graça e paz, irmãos. Bom, hoje eu queria fazer uma reflexão rápida com os irmãos sobre algo que permeia a textura do cristianismo na modernidade, ou nos tempos atuais, que é uma reflexão sobre uma doutrina básica do cristianismo, que é a graça. Se por ora a gente tem a graça sucateada, a tal da hipergraça, a graça sem valor nenhum, uma graça que se Cristo morreu na cruz do Calvário por você, os seus pecados foram redimidos e agora você foi salvo e não precisa mais falar de remissão de pecados, não precisa mais falar sobre transformação de vida, nascer de novo ou algo do tipo. Esse é um problema que permeia o mundo pós-Revolução Francesa, que é uma filosofia de teologia que entra dentro da dominação cristã, de forma geral no mundo, né? E isso vai fazer com que surjam as pregações coaches e etc., aquelas pregações que chamam de antropocentrismo, que é colocar o homem no centro da pregação, e tudo converge para você, e você vai escutar tipo assim, você é o ponto fraco de Deus, né? Pregadores famosos que falam isso. Ao passo que também o outro extremo que permeia a textura de algumas igrejas que se dizem cristãs é a questão da teologia que abomina a graça. Como já vi pastores brasileiros famosos dizendo, de que essa graça ela é desgraçada, porque você tem que fazer a sua parte, tem que fazer acontecer, propósitos, pactos com Deus, aliança com Deus, e nesse momento você fazendo a sua parte, Deus vai fazer a parte dele. É um movimento de convergência. Deus faz ele, você faz você, e os dois, juntos com méritos iguais, fazem algo acontecer. Seja cura, prosperidade, saúde, etc., ou seja o que for, né? Esses são os extremos que acontecem dentro da textura teológica de algumas denominações, como eu disse, cristã. Essa reflexão a gente fez na última aula de jovens, na EBD aqui da igreja, de domingo, jovens e adolescentes, né? E eu queria falar com vocês então sobre esses extremos, a tal da graça sucateada, como diz o Bonhoeffer, teólogo alemão, e a graça desgraçada, como dizem alguns teólogos ou pseudopastores no Brasil, né? Por ora, o que é a graça? A graça ela é um fenômeno que permeia a doutrina básica do cristianismo. O cristianismo não existe sem a graça. Outrora também não podemos criminalizar e dizer que a lei, como também já ouvi dizer pastores que a lei não se aplica mais, a lei morreu, o Antigo Testamento é inútil, agora é do Novo Testamento para frente, Mateus para frente, o resto que passou, já era. O certo era até dividir o livro, não ter mais na Bíblia de Gênesis a Malaquias. Já vi pastor dizendo isso. Né? E isso é um erro, porque a lei é um sinônimo de graça dentro da filosofia cristã. Até a judaica, talvez houve uma interpretação errada, eles não conseguiram perceber, principalmente fariseus, a importância da lei. E o que nós chamamos de fetichismo de mercadoria é quando você pega algo e aquele algo tem mais valor do que seu fim em si mesmo. Então é quando os bens materiais que foram construídos para servir o ser humano, por exemplo, um carro, tem mais valor e importância do que o ser humano. É quando você compra um tênis e você não usa o tênis porque vai desgastar o tênis. Então você vira idolatra e coloca o tênis num pedestal, ou o sapato num pedestal. O bem material que foi feito para ser desgastado, para servir você, não pode servir porque ele agora se tornou um fim em si mesmo. A lei foi a mesma coisa. No Antigo Testamento, nós temos 613 leis. Leis importantes. Leis que outrora eram feitas com o intuito de fazer coesão social, leis com preocupações sanitárias, inclusive. A lei é um sinônimo de graça no Antigo Testamento. Ninguém alcança a Deus pelo cumprimento da lei. Ninguém alcançava a Deus pelo cumprimento da lei, mas sim pelo fenômeno da lei. E o fenômeno da lei é o fim que estava por detrás dela, o significado, a transcendência. A lei é instituída por Deus para que o homem possa ter uma vida social mais saudável. A lei é instituída por Deus para que o homem possa ter saúde interpessoal, emocional, financeira, afetiva, alimentar e etc, etc. A lei é um manual de vida que, pela graça, Deus dá ao homem para que ele tenha uma vida mais próspera, em todos os aspectos da sua faceta de vida. Em todos os aspectos, espiritual ao material. A lei é um sinônimo de graça. Não é porque você cumpria a lei você era mais santo ou digno de Deus, até porque era impossível cumprir a lei. Ninguém cumpre a lei, apenas Cristo cumpriu a lei. Portanto, a lei é um sinônimo de graça e os pactos ou as alianças no Antigo Testamento também eram sinônimos de graça. Claro, haviam os pactos ou as alianças condicionais e incondicionais, mas mesmo assim, todos os pactos eram sinônimos por si só
por mais que fossem condicionais, de graça. A graça está permeando o Antigo Testamento o tempo inteiro. E essa graça se cumpre e se torna evidente, explícita para a humanidade em Cristo. Em teologia a gente fala que tem dois tipos de graça. A graça comum, que é a graça que abraça toda a humanidade, seja o indivíduo ateu ou de qualquer outra religião, a graça está sobre ele. Essa é a graça comum, porque o dom da vida, o dom de respirar, você ter a oportunidade de olhar para o céu e ver aquele céu estrelado, quem vai para o interior de São Paulo, aquele céu estrelado lindo, magnífico, o oceano, a natureza esplêndida, a sua criação bela, magnífica, isso é a graça. A ciência, Deus permite o homem que seja criativo e criar, inovar, promover remédios, medicações que facilitem, que curem doenças terríveis. Tudo isso é graça comum. E Deus disponibiliza para toda a humanidade. Mas a graça comum não é salvífica. A graça comum revela a Deus, mas não é salvífica. A graça salvífica é a graça especial. E essa é a graça que nós não podemos barateá-la. É esta graça que nós não podemos sucateá-la. É esta graça, como diz Dietrich Bonhoeffer, teólogo alemão, é esta graça que não pode ser feita e jogada a qualquer forma às pessoas como se fosse pérola aos porcos. Frase pesada, né? Essa graça que é a graça especial, é a graça que exige mudança de vida, peripatel, uma mudança de comportamento, como diz no grego, né? Uma mudança de estilo de vida. É a graça que faz com que eu encontre Cristo e nasça de novo, e agora o que é velho, se passou, o velho Caio morre, e nasce um novo Caio em Cristo Jesus. Esta graça que exige mudança de vida, essa graça que exige agora que eu enxergue o meu lugar e veja que eu sou podre, pecador, e olhe para Deus e veja em Cristo a beleza da perfeição e a salvificação através do sacrifício perfeito na cruz do Calvário, por mim que não merecia e por você. Esta graça, que é a graça especial, que é a graça que salva, faz com que eu olhe para o fenômeno da cruz e veja o sacrifício perfeito de Cristo e perceba o quanto eu careço dessa graça, o quanto eu sou inútil em mim mesmo e quanto meus esforços são incapazes de chegar até Deus. Se mudo de vida, se nasço de novo, se tenho restauração do meu casamento, se tenho restauração de saúde física ou qualquer tipo de problema, doença, tudo foi graça de Deus. Portanto, os extremos da teologia da graça, né? Aquela graça que fala com que eu tenho que fazer acontecer, é inútil, porque nada posso fazer. Tudo foi consumado, completado pelo esforço único de Cristo na cruz do Calvário. Essa é a graça cara, preciosa, como diz em 1 Coríntios 6:20, custou caro para Deus. Alto preço foi pago. O seu único filho foi pago. O seu único filho foi dado à morte por mim e por você. Por isso que não pode ser barateada. O outro extremo da graça, que, como eu disse, é a graça barata, também não pode entrar nesse jogo, porque ela exige, como eu disse, mudança de vida. Luta contra o pecado, nascer de novo, reconhecer que eu não valho nada, reconhecer quanto eu preciso de Deus, reconhecer que esse Deus, ele se aproxima de mim, não pelo que eu faço, mas porque ele me ama, e esse amor é incompreensível. É o amor ágape, ou agapau, é o amor verdadeiro, genuíno, não é o amor por interesse. Fazendo ou não fazendo, ele me ama, ele me salva. Mas eu, como fui alcançado por essa graça, como fui liberto da escravidão do pecado, porque eu estava condenado à morte eterna, agora tenho esperança de vida eterna em Cristo, neste momento eu luto e vivo contra as doutrinas do mundo, vamos dizer assim, e a normatização do pecado na minha vida. Portanto, essa graça exige de mim nascer de novo. Essa graça exige de mim autocompreensão existencial e ver que realmente eu sou carente e não valho nada sem a cruz de Cristo, sem o sacrifício perfeito sobre a minha e sobre a sua vida. Essa é a graça especial que contrasta a graça barata ou a hipergraça, que contrasta aquela ideia de que nós não precisamos de graça. Temos que fazer a nossa parte. A nossa única parte em todo esse processo é escutar a voz do Espírito Santo que chama eu e você, o nosso coração, e dizendo o quanto nós precisamos reconhecer que carecemos dessa graça perfeita de Cristo. Esse é o único movimento que fazemos. Essa é a única ação que nós temos em todo esse processo. Reconhecer que somos carentes. Precisamos olhar para Cristo e dizer: reina em mim com o teu poder, porque eu não valho nada. Amém? Deus abençoe. Até a próxima, gente.